Olá, irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz. Nesta semana, a série Compromissos do Cristão. E hoje nós vamos compartilhar sobre compromissos com a igreja. Você que creu no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que você foi inserido, você foi batizado em um corpo, que a palavra de Deus chama de igreja. Então você é membro de um corpo. E a palavra de Deus traz alguns ensinos sobre estes compromissos com este corpo. Você já sabe, muitos, né? Participar, se envolver com a igreja, ser servo, entregar os seus dízimos e as suas ofertas, ser um instrumento de bênção. Mas hoje nós gostaríamos de ver, através do apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, leia depois do versículo 1 até o versículo 17, o apóstolo Paulo usa algumas figuras para ilustrar aquilo que a igreja é e até mesmo o nosso compromisso com esta igreja. Primeiro, Paulo fala sobre a igreja é uma família. Quando você nasce dentro de uma família e você nasce um bebê e hoje você se olha no espelho e vê o quanto você cresceu. O físico, experiências, etc. E quando Deus nos coloca numa igreja, e o compromisso que eu tenho com a igreja é para que eu possa crescer rumo à maturidade, conforme o apóstolo Paulo fala, né, para chegarmos à maturidade da plenitude da estatura de Cristo. E também para que eu possa ser instrumento para que os outros irmãos cresçam. Você não nasceu para ficar como um bebê lindo, né, onde os pais babam sobre os seus filhos quando eles são os bebês e também quando crescem, né? Mas você foi salvo, você foi colocado numa igreja para crescer. E não apenas você, mas para que aqueles que fazem parte da igreja também cresçam. Por isso, querido, o compromisso que temos com a igreja, como cristãos, como servos de Deus, é um compromisso de crescimento espiritual, numérico. Você foi colocado nesta igreja para crescer rumo à maturidade e para ser instrumento de Deus para que os seus irmãos também cresçam. Amém? Depois o apóstolo Paulo usa a figura da lavoura. A igreja é uma lavoura. A igreja é a lavoura de Deus, o campo da semeadura de Deus. O agricultor planta uma semente para ter frutos. E nós fomos colocados na igreja para produzirmos frutos. Por isso, a palavra de Deus diz, né, que alguém planta, o outro rega, mas o crescimento vem do Senhor Deus. Então você foi abençoado em estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, para produzir frutos. Isso não é um fardo, né? Não é uma cobrança de Deus, mas é consequência de estar na igreja. A igreja é uma lavoura de Deus, a igreja ela tem esta vida. Corre nas veias da igreja um sangue de Jesus, que este sangue produz vida. Por isso, o compromisso que temos com a igreja é sermos lavoura de Deus. Você é uma semente que Deus plantou na sua igreja e neste mundo para produzir frutos. E a terceira e última figura que o apóstolo Paulo fala, você já conhece bem, a igreja é um santuário. É claro que a igreja física, aquele templo, né? O templo, não a igreja, o templo é um lugar, é um santuário, é um lugar de
adorar a Deus, servir a Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós somos morada do Senhor Deus. Então, o compromisso que eu tenho com a igreja é que a igreja é um santuário, a igreja é morada do Senhor Deus. O propósito do santuário é ser morada de Deus. Então, o meu compromisso com a igreja é viver esta morada de Deus em mim e nos meus irmãos. Isso implica muitas coisas, né? Presença de Deus, sabedoria de Deus, comunhão com o Senhor Deus, entrega a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus. Que bênção! O Senhor Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Senhor, para sermos morada dele. Por isso, querido, esses são os compromissos do cristão com a igreja, ou até mesmo, né, os reflexos deste compromisso. Somos uma família de Deus, somos lavoura de Deus, somos morada de Deus, santuário do Senhor Deus. Somos a família de Deus para que possamos crescer até a maturidade. Somos lavoura de Deus para produzirmos os frutos do Senhor Deus. E somos morada de Deus para buscar e manifestar a excelência da glória do Senhor Deus. Que Deus abençoe, graça e paz.